A seguir, você adicionará texto ao documento e aplicará propriedades ao texto com o inspetor de propriedades. Além disso, criará 4 blocos de textos, 2 para o título da propaganda e 2 para o texto do corpo. Selecione a ferramenta Texto na seção Vetor do painel de ferramentas e mova o ponteiro sobre a janela do documento. O ponteiro é alterado para uma forma de um i. E o inspetor de propriedades exibe as propriedades do texto. Vamos alterar a fonte do texto para Times New Roman. Digite 85 no tamanho da fonte. Clique na caixa Cor de preenchimento. O ponteiro é alterado para um conta-gotas. Clique com o ponteiro conta-gotas na faixa azul da propaganda. A janela pop-up de cores é fechada e a caixa de cor de preenchimento é alterada para refletir a cor escolhida. Clique no botão Alinhamento à esquerda e com o ponteiro em forma de I, clique uma vez no meio da tela. Um bloco de texto vazio será criado. O círculo vazado no canto superior direito do bloco de texto indica que o bloco de texto é dimensionado automaticamente. Um bloco de texto dimensionado automaticamente no Fireworks ajusta sua própria largura com base na linha de texto mais longa do bloco. Digite o título do anúncio no bloco de texto. Verifique se a largura do bloco de texto é expandida durante a digitação. Selecione a ferramenta Ponteiro e arraste o bloco de texto para posicioná-lo no canto superior direito a uma certa distância da borda. Clique fora do bloco de texto para cancelar a seleção e escolha novamente a ferramenta de texto. Escolha a fonte Arial. E tamanho 12. Clique novamente na tela em algum lugar sobre o bloco de texto recém-criado e digite o subtítulo em caixa alta. Selecione a ferramenta Ponteiro para aplicar a entrada do texto. Arraste o novo bloco de texto para posicioná-lo logo abaixo do bloco de texto Vintage e clique fora do bloco de texto para cancelar a seleção.
Agora, em vez de apenas clicar na tela, arraste a ferramenta para desenhar uma moldura com um ponteiro em forma de I na parte em branco abaixo do título. O bloco de texto é exibido. O quadrado vazado no canto superior direito indica que o bloco de texto tem uma largura fixa, definida pela moldura desenhada. Os blocos de texto com largura fixa mantêm a mesma largura especificada, independentemente da qualidade de texto digitado. A alça de canto vazada é ativada ou desativada ao ser clicada. Clicando 2 vezes nela, alternará o bloco de texto entre dimensionamento automático e largura fixa. Digite o seguinte texto sem inserir nenhuma quebra de linha durante a digitação. O texto flui no bloco de texto criado. O bloco de texto cresce na vertical, não na horizontal. Selecione a ferramenta Ponteiro e clique fora do bloco de texto para cancelar a seleção. Depois, escolha de novo a ferramenta Texto. No inspetor de propriedades, clique na caixa Cor de preenchimento e escolha branco como a cor do texto. Clique no canto inferior esquerdo da tela. Um novo bloco de texto será exibido. Digite o texto em caixa alta sem inserir quebras de linha. Selecione a ferramenta Ponteiro e reposicione o bloco de texto. Agora que os blocos de texto foram criados, você utilizará um inspetor de propriedades para alterar diversas propriedades do texto. Selecione o bloco de texto Vintage. As propriedades do bloco de texto aparecem no inspetor de propriedades. Essas propriedades são semelhantes às opções exibidas quando a ferramenta Texto está selecionada. Defina a opção Escala horizontal no inspetor de propriedades como 89% e pressione Enter. Os caracteres do bloco de texto Vintage se tornam mais finos. A escala horizontal alonga ou reduz os caracteres no texto selecionado no sentido horizontal. A configuração padrão é 100%. Uma opção maior alongará o texto na horizontal e uma opção menor diminuirá na largura. Se for necessário, arraste o bloco para que ele fique na posição correta. A seguir, selecione o subtítulo. No inspetor de propriedades, clique na caixa Cor de preenchimento. E digite a cor FF
6600 e dê Enter. Clique no botão negrito e arraste o bloco de textos para a posição correta. Selecione o terceiro bloco de texto e defina o tamanho da fonte como 13. A cor do texto em preto. Clique no botão Alinhamento à direita. Defina a opção Escala horizontal como 88%. E defina a opção Entrelinhamento como 150%. E pressione Enter. O entrelinhamento define o espaço entre as linhas do texto. O entrelinhamento normal de texto é 100%. Qualquer opção acima de 100% aumentará o espaço entre as linhas, e qualquer fator abaixo moverá as linhas para ficarem mais próximas. Arraste uma das alças de cantos do bloco de texto para redimensioná-lo. Se necessário, arraste todo o bloco de texto para reposicioná-lo. Selecione o bloco de texto na base do documento. No inspetor de propriedades, defina o tamanho da fonte como 13. E na opção Escala horizontal como 75%. E pressione Enter. Reposicione o bloco de texto. É possível aplicar efeitos ao vivo ao texto. Aqui você irá adicionar uma sombra ao texto Vintage, usando os controles de efeito ao vivo no inspetor de propriedades. Para isso, selecione o bloco de textos Vintage. Clique no botão Adicionar efeitos no inspetor de propriedades. Selecione Sombra e Brilho e Aplicar Sombra. As opções para um novo efeito aparecem em uma janela pop-up. Digite 5 em Distância. Em Opacidade, 60%. E clique fora da janela pop-up. Um efeito de sombra é adicionado ao bloco de textos Vintage. Clique em uma área vazia da janela do documento para cancelar a seleção do bloco de texto.